Continuando nosso curso de posicionamento e CSS, nós vamos ver agora um exemplo um pouco mais sofisticado, em que nós temos 4 elementos, 4 divs, e observem que o segundo elemento, essa div aqui, está dentro dessa. Vamos ver como isso se dá no HTML e como trabalhamos o posicionamento absoluto quando temos um elemento dentro de outro. Aqui podemos ver no HTML que a div 2 se encontra dentro da div 1. E o que nós estamos colocando aqui é o posicionamento absoluto da div 1 e o posicionamento absoluto da div 2. Quando nós temos um elemento que está dentro de outro e está fazendo um posicionamento absoluto, o que nós temos é que o posicionamento absoluto dele não se dá em relação à página como um todo, se dá em relação ao elemento no qual ele está dentro. Então, por exemplo, olhando aqui, usando o inspecionar, o que nós temos aqui é que a div 2 tem um right de 0 pixels. Então, ela está encostada à direita da div 1. Se nós trocarmos para um left, por exemplo, o que nós teremos é que ela está encostada no lado esquerdo. Como estamos falando de posicionamentos absolutos, estou dizendo que ela vai estar exatamente posicionada naquele ponto, não na página como um todo, mas sim dentro do outro elemento, sem atrapalhar, sem influenciar o fluxo. Logo, ela inclusive tapa elementos da outra div. Por quê? Porque está sendo posicionado de uma maneira absoluta. Pense no menu. Às vezes você navega por um site, você tem um menu localizado, por exemplo, na parte de cima do site, e mesmo que haja outros elementos, aquele menu permanece sempre em cima. Isso não se dá só numa página inteira, mas também você pode colocar dentro de um outro elemento. E aqui nós temos o título 3 e o título 4. Observem que no HTML, após essa div 1 com a div 2 dentro, nós temos a div 3 e a div 4. E apesar disso, elas não começam mais abaixo na tela. Por quê? Porque, pelo mesmo motivo, div 1 e div 2 usam o posicionamento absoluto. Então, não importa, eu poderia tirar elas, ou poderia colocar abaixo, poderia colocar em qualquer outro lugar, que não afetam o div 3 e o div 4, em termos da sua posição na tela, porque eles estão fora daquele fluxo, estão como posicionamento absoluto. E nós temos aqui o div 3 e o div 4 como position static. Static é o default, é aquilo que nós estamos acostumados. Todos os elementos são, a menos que você coloque de outra forma, com o posicionamento estático. Eles vão seguindo o fluxo da página HTML. Observem aqui que nós temos, tanto no div 3 quanto no div 4, um left e um top. O left e top são usados no posicionamento absoluto. Eu defino que ele está a 300 pixels à esquerda, 150 abaixo do topo, no absoluto. No static, eles não são usados. Mas eu tenho um outro tipo, que não é o absoluto, que mantém dentro do fluxo, mas leva em consideração o left e o top, que é o relative. No momento que eu uso o relative, o que eu tenho é, observe, eles independem do 1 e do 2, tanto que eu vou agora só comentar, usando aquilo que nós já vimos, usando o código de comentário que nós já vimos, e apenas some os outros que são absolutos. E o que nós temos? Nós temos eles colocados aqui dentro do fluxo, quer dizer, o 4 abaixo do 3, mas usando a informação de left e top. Aqui podemos ver no relative que o elemento 3 e o elemento 4 estão deslocados em relação ao fluxo normal, mas não de uma forma absoluta. Vamos ver isso melhor inspecionando. Se eu tirar o position relative de ambos,
o que eu tenho é a posição normal deles. Se eu botar o div4 com o position relative, eu passo a ter a influência do left e do top em relação a ele. Ou seja, ele segue o fluxo normal em relação ao título 3, ou seja, ele apareceria aqui, mas se eu botar, por exemplo, left 0 e top 0, eu tenho exatamente a posição normal dele. Mas com o relative, eu posso fazer mudanças nessa posição. Então ele está relativo, ele está acompanhando o fluxo normal do HTML, como é no static, mais as influências de left e top dele. Se eu fizer mudanças no div3, colocar ele relativo, ele passa a sofrer influências do left e do top, mas essas influências do left e do top não alteram o título 4. O título 4 continua posicionado em função da posição do título 3 sem estas influências. Então aí nós conseguimos entender, por exemplo, que o título 4, se eu colocar 150 pixels, ele aparece tão à esquerda quanto o título 3. Se eu botar 250, ele vai aparecer mais à esquerda. E o 0 do título 4 é a posição que ele aparece abaixo do título 3, na posição que o título 3 apareceria sem o relative. Então, o relative tem um uso um pouco complexo, dependendo se você tiver muitos elementos, mas basicamente aquele elemento estaria na posição que estaria normalmente, em função da posição normal dos demais elementos no fluxo, mais o que ele tiver de left, top, right, bottom, etc.